Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, estamos começando mais um Conexão Cast, o podcast aqui da Conexão Primeira Batista. Eu sou o pastor Marcos Grava, pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Santo André, e hoje recebo um convidado para lá de especial, um amigo, um colega de ministério, alguém que tem muita autoridade para falar de um assunto muito importante na sua vida, que é as versões bíblicas. Você já parou para perguntar qual é a melhor versão bíblica para você ler e estudar a palavra de Deus? Pois então, hoje nós vamos discutir esse assunto e eu recebo aqui professor, pastor Lourenço Stélio Rega. Prazer em tê-lo conosco, professor. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Faz muitos anos que eu estive aqui, muitos anos mesmo, décadas, né? E poder estar aqui e participar desse momento muito importante para o nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer revê-lo. Professor Lourenço foi, durante muitos anos, diretor do seminário, a Faculdade Teológica, onde eu me formei, Faculdade Teológica Batista São Paulo, onde concluí o meu mestrado em teologia e onde também, durante alguns momentos, tive a oportunidade de lecionar. E hoje tenho o privilégio de recebê-lo aqui em nossa igreja para falar, professor, de um assunto que realmente, especialmente nos últimos dias, tem sido motivo de bastante discussão, que é a questão das versões bíblicas, né? Mas vamos voltar lá na raiz de tudo isso, contar um pouquinho da história para os nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham. Vamos falar sobre as primeiras versões, sobre as primeiras traduções. Muitos que nos acompanham sabem que a Bíblia foi escrita em basicamente 3 línguas, né? Nós temos o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e algumas porções foram escritas ali na língua aramaica. Essas são as referências que nós recebemos da Palavra de Deus. E aí nós temos a primeira versão, a primeira tradução da Bíblia aconteceu quando, professor? Então, ela aconteceu quando os judeus estavam morando e vivendo ali no Egito, em Alexandria. Ali já o Império Grego já estava cada dia mais dominando a cultura, né? Alexandre o Grande, ele não só era militar, mas um estrategista também de cultura. E aí eles já começaram a não mais falar o hebraico e precisavam realmente de ter o Antigo Testamento nas mãos. Há muitas histórias a respeito de como surgiu essa versão, né? Eu diria tradução, eu faço diferença entre versão e tradução. E nesse caso, conta-se que surgiram mais de 72 especialistas que fizeram em 70 dias. Isso aí é uma história contada que nem sei se dá para a gente confirmar, nem dá mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, foi a primeira tradução da Bíblia que surgiu, né? E só daí vem o nome Septuaginta. Septuaginta por causa de 70. A ideia de 70 tradutores, 70 dias. Então, criou-se essa história. E aí, então, a Septuaginta é criada. E é interessante porque a Septuaginta depois ela é utilizada no Novo Testamento por diversas ocasiões. Os escritores do Novo Testamento, em geral, utilizavam. Ontem eu estava trabalhando numa pesquisa que me foi solicitada sobre a genealogia de Jesus, né? E nos textos mais antigos mesmo, você nota que, por exemplo, Mateus, ele utiliza na genealogia de Jesus, em diversos lugares no livro de Mateus, no livro do Evangelho de Mateus, ele utiliza a Septuaginta. Tanto que na Septuaginta você tem algumas transcrições de nomes antigos, né? E essa transcrição foi feita do hebraico para o grego com algumas imperfeições. E Mateus traz, por exemplo, o nome de Asaf em vez de Asa, né? Asaf foi um salmista, né? E é interessante que em textos mais recentes, como textos receptos, a gente chama texto bizantino, né? O texto bizantino já corrige. E aí tem toda uma técnica científica para você descobrir e depurar, chegar a um texto mais próximo daquele que foi escrito mesmo, né? Sim. A Septuaginta abriu caminho para as traduções e assim como ela foi fruto desse avanço
militar e cultural grego, Sim. também com o avanço do Império Romano surge a Vulgata, que Exatamente. é a tradução em latim. Fala um pouco sobre ela, pastor. Então, a tradução da Vulgata ela é muito utilizada até hoje, inclusive como um texto autorizado pela Igreja Católica, né? Se na Septuaginta já foram incluídos alguns livros no cânon que a gente chama, que é o conjunto de livros tidos como aceitos ou inspirados, a Vulgata ela então vem e acrescenta alguns livros do Antigo Testamento, mas de qualquer maneira ela foi feita para atender a demanda do povo cristão que vivia no Império Romano, mas que não tinha acesso ao grego. Principalmente no Novo Testamento, eles não tinham acesso ao grego, muito menos ao hebraico. Então a Vulgata vem trazendo essa utilidade. É interessante você perceber que o povo precisa acessar a Bíblia e no seu próprio idioma. Então aí existem as diversas transposições, né, e técnicas que vão sendo utilizadas para poder sair aquela tradução. Antes veio a tradução copta do terceiro século, e é uma tradução muito bem utilizada também, e até em cotejamento de manuscritos, a tradução peshita, enfim, muitos daqueles idiomas daquela região, e na época então começou-se a espalhar a Bíblia com essas traduções. Sim. Certo dia estive pregando aqui em nossa igreja sobre as traduções e eu explanei sobre o processo de comunicação, né, da palavra de Deus. Então começa com a voz divina, Sim. passa pelos profetas e os apóstolos, ela se torna uma palavra escrita. Essa palavra escrita foi feita diversas cópias. Sim. As cópias sofreram um processo de crítica textual. Depois vieram as traduções e as edições, e aí então vem o ensino e a pregação da palavra de Deus. Esse processo todo é um prato cheio para os mais céticos em relação a como a palavra sai da inspiração divina e chega até o meu coração, o coração dos meus irmãos na igreja. Como acreditar que todo esse processo está livre de qualquer influência humana e pode ser confiável? Em primeiro lugar, você tem... eu escrevi na realidade, eu atualizei um livro muito famoso, completou 100 anos agora, esse ano, que é A Bíblia Como Chegou Até Nós, de John Min. E eu recebi um desafio na área editorial em atualizar o livro, ampliar e revisar. E nesse processo, primeiro eu fiz uma diferença entre o que é versão e tradução, né? Então vamos lá, começa por isso. Qual a diferença? A tradução é quando você sai dos textos originais que você citou, hebraico, aramaico, Antigo Testamento e grego no Novo Testamento, para um outro idioma. Então é uma transposição direta para outro idioma. Uma tradução que já está feita, se alguém pega aquela tradução como base, mesmo cotejando o texto original, mas pega ela como base, torna-se uma versão. Então você tem a versão de Almeida, né? Você tem diversas. A 1681 foi a primeira tradução de Almeida, mas não versão, foi quando ele fez. Nós temos hoje facsímile dela, numa escrita muito antiga de português. Então foram feitas diversas atualizações. Você pode chamar isso de atualização ou versão nova. Então, a Almeida Revista atualizada ou corrigida versão. São todas versões. Nova tradução na linguagem de hoje. Exatamente. Não, aí na linguagem de hoje já se trabalhou do texto base. Né? O primeiro trabalho da Bíblia na linguagem de hoje é BLH, antes da NTLH. Cada tradução, cada versículo passava por 19 passos diferentes. Uau. Depois disso aperfeiçoaram e foram 13 passos, né? Então é um trabalho novo, e aí seguiu, que a gente pode falar daqui a pouco, uma outra equivalência. Mas aí, voltando ao espaço, então nesse livro eu fiz diferença entre tradução e versão, e fiz diferença entre autor e escritor. Deus é o autor, porque no texto de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Então é interessante porque escritura ali não tem um artigo. Geralmente, quando você se refere ao Antigo Testamento, é Rai Grafai, as escrituras. E ali é só escritura, no singular, sem artigo. Sim. Então ela não tem uma força substantival definida. A tradução que eu faço é toda a escritura que é tida como inspirada, e aí vieram os cânones da igreja, né?
Aí Deus inspirou, a palavra grega theopneustos, quer dizer, é uma soprar de Deus. Né? Então Deus, ele fala aos escritores e eles escrevem. Então esse é o primeiro processo que a gente tem de compreender. O segundo processo que temos de compreender é que Deus, ele é o comunicador dos comunicadores e ele se expressa inspirando, orientando aos escritores humanos de modo que eles atendam à demanda em que eles estão vivendo. Nós dizemos sempre que nós somos do tempo que vivemos. Então isso exige no estudo, na pesquisa, no preparo de um sermão e na tradução que você conheça o contexto para o qual o texto foi escrito. Uhum. Então você tem situações concretas que só são entendidas nesse contexto. Sim. E você então vai ter que fazer a transposição. Mais para frente a gente pode falar sobre a equivalência, em que isso vai para a tradução. Então veja bem, aí vindo isso você tem uma tradução. O tradutor tem todo um trabalho de estratégia para traduzir e ele vai ter que levar em consideração ou o idioma de origem literalmente, ou o idioma de origem como ponto de partida, mantendo o sentido e indo para o idioma de receptor, né? Que aí você tem uma equivalência entre eles maior. Aí vem os estudos bíblicos, os sermões, em que líderes, pastores e irmãos vão ler a palavra de Deus para poder preparar essas mensagens. Aí você tem o auxílio de comentadores, e você então deve desenvolver um trabalho muito sério que é chamado de hermenêutica, isto é, interpretação das escrituras, que tem seus princípios. Você tem a hermenêutica geral, que é aplicada a qualquer tipo de texto, e a hermenêutica específica ou especial, no caso da palavra de Deus. Então você vai... Que tipo de literatura é essa que eu estou lendo? Isso aqui é uma parábola. Então existem os princípios de interpretação de parábola. Isso aqui é um texto histórico ou uma profecia. Então não dá para você interpretar uma parábola utilizando os mesmos princípios históricos, entende? Então isso leva a uma margem de segurança bem maior. Por outro lado, depois da reforma, quando nós temos o princípio da sola escritura, e o crente como sacerdote diante de Deus, os princípios do sacerdócio universal dos crentes, dá a ele o acesso às escrituras. Né? Então você tem acesso às escrituras, e isso significa que você aí volta ao Novo Testamento em Atos, quando fala dos crentes de Bereia. Sim. Os crentes de Bereia conferiam nas escrituras. Examinavam. Você tem então o crente, o acesso às escrituras, não é impedido. Agora, professor, além dessa crítica que pode ser feita pelos diversos processos, né, desde a palavra emitida pelo Senhor até o aluno quando recebe na igreja, muitas pessoas não sabem que, por exemplo, nós não temos nenhum texto original da Bíblia escrito, os famosos autógrafos, assim chamados, exato, né? Somente os manuscritos, que foram cópias feitas a partir de outras cópias ou a partir até mesmo dos originais. Exato. Quanto que o irmão imagina ou pensa que este fato compromete a fidelidade da palavra de Deus, já que nós não temos nenhum dos textos originais autógrafos encontrados, apenas manuscritos copiados? Tá. Isso aí é uma resposta que nós encontramos numa ciência chamada crítica textual. A crítica textual ela não é específica do campo da Bíblia ou da teologia. A crítica textual ela é uma área acadêmica específica na área de literatura. Então você tem um texto que você precisa saber se ele é o original ou próximo do original, né? Então você tem hoje uma série de princípios científicos que te levam a analisar aquele texto, aquele manuscrito, para saber se aquele manuscrito é próximo ou não. Aí você tem, com o correr do tempo, foram descobertos manuscritos, né? E aí essa ocorrência é muito maior no Novo Testamento que no Antigo. Conta-se a história de que no Antigo Testamento, assim que o copista copiava, e ele tinha uma contagem de letras, né, numéricas, e tinha que bater. Isso na computação usa, a gente chama de CRC, que é um check de redundância crítica, né, para um arquivo ser aceito pelo sistema. Né? Então já naquela época utilizavam. Então, Contagem manual.
Tudo manual. E aí, você imagina, usando vela à noite até um certo horário. Era uma coisa muito interessante você conhecer essa história. E aí, num dado... O selo deles com a palavra. Tudo. Então, terminava a cópia do texto hebraico, conta-se a história de que eles queimavam aquele manuscrito para não, digamos, ele já estava gasto. Então, já tinha imperfeições de leitura, né? No Novo Testamento foi diferente, porque houve cópias, depois traduções que foram surgindo, e cópias das traduções, né? Então, aí o que acontece? Você tem estudiosos começaram a descobrir que manuscritos eram próximos uns dos outros. E aí surgiram as famílias de manuscritos. Então você tem as duas principais famílias, a família alexandrina e a família bizantina. Por exemplo, a Almeida, a King James Version e a Reina Valera, que são traduções equivalentes, elas tiveram como base os textos manuscritos disponíveis, foram chamados textos receptos ou texto bizantino. Então, o que acontece? Nesse caso, nós estamos trabalhando aí lá pelos anos 1500, 1600. Quando foi em 1800, um grande estudioso chamado Tischendorf, ele estava visitando um mosteiro no Sinai. E nesse mosteiro ele estava visitando, foi dormir lá, e ele encontrou manuscritos antigos, muito antigos, que o pessoal até estava usando como rascunho. E ele começou a analisar aqueles manuscritos e passou a noite inteira tentando copiar o que podia. Uau. É claro que não daria uma noite. Aí ele conversou com o líder do mosteiro e voltou lá e finalmente conseguiu a aquisição daqueles manuscritos, chamado aí Aleph, o alexandrino principal, né? E aí então esse manuscrito está hoje no Museu Britânico. Uhum. Então eles são hoje codificados em letras ou números. Se for papiro, por exemplo, com letra P na frente. Papiros não existem completos, existem fragmentos, né? E aí começou-se a descobrir que muitos deles se formavam famílias. Nessa época se descobriu uma família chamada Alexandrina, e essa família hoje é a base da maioria das traduções mais recentes. Uhum. Quem aceita o texto Receptus, na realidade, como o texto bizantino, como um texto aceito, o que acontece? Começaram a chamar esse texto crítico. Isso torna o texto, vamos dizer assim, um texto pejorativo, mas na realidade não é. Essa é uma outra família. Você tem razões para aceitar uma, aceitar outra. Né? Então, o que acontece? Você tem algumas regras básicas, né? Por exemplo, você tem a tendência de aumentar um texto para explicar. Então, tecnicamente, você vai escolher o texto mais curto. Percebe? Ou você pode ter um texto que tem um lapso nele, e vou citar um exemplo agora, que trabalhei ontem nisso, e aí vem um texto mais, digamos, pode dizer recente ou não, de uma outra família, que tem já corrigido. Então você tem que analisar aquele texto para saber se aquele texto é um texto exato ou não. Quer dizer, o incorreto tem mais certeza de ser o correto, desculpa aqui a redundância, do que o outro. O exemplo que eu te dou é a genealogia de Jesus, né? Mateus 1, 7 e 8. E o nome ali, um dos nomes, são dois nomes, vou citar só um para sermos resumidos, é Asaf. Que na realidade, se você vai pegar a genealogia do Antigo Testamento, um dos precursores de Jesus não era Asaf, era Asa. Uhum. Né? O texto crítico, ou texto alexandrino, traz Asaf. E o texto o texto bizantino, o texto Receptus, representado pelo Receptus, traz Asa. Uhum. Né? Então, aí você vai ter que pesquisar isso. Né? Então, o que você aceita? O texto bizantino ou o texto alexandrino? Né? Do ponto de vista técnico, você vai ter que fazer mais pesquisa. Você aprofundando a pesquisa, você vai para a Septuaginta. Na Septuaginta está Asaf. Houve uma transcrição incorreta, em vez de Asa, que era do hebraico. Né? Então, Mateus provavelmente utilizou a Septuaginta.
Aí você tem dois detalhes, é um exemplo simples, temos outros. Você tem um exemplo complicado, porque você vai manter o texto equivocado, que é o texto original, ou você vai manter a correção que o texto Receptus mantém, que é compatível com o texto de Reis, de Crônicas e assim por diante. Né? Ainda falando sobre essa questão dos manuscritos, de fato os manuscritos do Antigo Testamento pareciam ser muito mais zelosos do que os manuscritos do Novo Testamento. Isso. E um texto clássico dessa diferença, né, de versões da Bíblia é o texto de Mateus 16, o acréscimo que nós temos, perdão, de Marcos 16, 9 o a 20. acréscimo que nós temos ali. Né? Os manuscritos mais originais não constam aquele texto, enquanto os mais recentes constam. Sim. O que a crítica textual tem a dizer sobre esse aspecto específico em Marcos 16? Tá. Bom, em primeiro lugar, só queria relembrar do item anterior, que hoje o cálculo que se faz é que dos textos que temos das famílias, você tem uma margem de erros ou digamos, de discussão, que eu preferiria falar, de cerca de 2% em relação ao todo o texto bíblico. Quer dizer, uma margem gigantesca de precisão. E os 2% que você tem, nesse caso específico, eles não tratam, primeiro, de questões doutrinárias essenciais do cristianismo. Segundo, em geral, tratam de temas que são tratados em outros textos paralelos. Aí vem mais uma margem de segurança. Tá? Então, agora, com relação a Marcos 16, 9 a 20, você tem dois términos que sobraram. Não há, assim, dúvida quanto a Marcos terminar no versículo 8, seja por uma recensão de texto ou outra. Então, o que acontece? Tem o Marcos curto e o Marcos longo. Tá? Então, o que a gente faz na hora da produção teológica? Aí vem o outro lado. Né? No caso da produção teológica, por exemplo, eu evito de utilizar Marcos 16, 9 a 20. Tudo que está lá, com exceção de você pegar numa serpente, etc., você tem outros textos. O texto resumido da chamada Grande Comissão, você tem lá, mas você tem em Marcos. Em Mateus. Mas você tem em parte em Lucas. Tem. Você tem em João também. Tem Atos. Atos, entendeu? Em Lucas e Atos, Lucas, e você tem em João, quando Jesus disse, eu envio a vocês também. Então, eu diria para você, eu evito do ponto de vista quando eu estou trabalhando, produzindo teologia. Entende? Então, o que se tem segurança é que realmente aquele texto é um texto que ele foi adaptado ali, porque foi provavelmente no transporte do texto autógrafo se rasgou e aí alguém quis criar, né? Então, eu diria para você, talvez você possa perguntar, mas e agora? Por que tem nas traduções? Né? Na realidade, isso vai entrando, há uma história que se conta, né? Quando começou a se trabalhar com textos receptos, notou-se que não tinha o texto grego. Eu fiz uma pesquisa particular, eu vou descobrir que Marcos 16, 9 a 20, o texto mais antigo que aparece é do 3º século, que não é grego, ele é copta. Percebe? Então, nesse sentido, o Papa pediu que se colocasse esse texto, porque já estava na Vulgata. A Vulgata provavelmente baseou-se em uma recensão de textos de outras traduções, né, ali, e aí então foi colocado. A partir daí então as traduções começam a colocar, né, principalmente Almeida, Reina Valera, né, King James também, Version. E aí então hoje o que a gente faz num caso desse? A melhor alternativa, você tem que entender o seguinte: uma tradução ela não é feita para especialistas. Às vezes os alunos de grego me perguntavam qual a melhor tradução. Eu dizia, a melhor tradução é que você vai fazer com a sua pesquisa. Então a Bíblia, primeiro ponto para o tradutor, ela é para o povo de Deus. Um povo que não tem a obrigação e o dever de conhecer toda essa tecnologia e esse trabalho. Né? Então nós precisamos, nesse caso, utilizar uma estratégia para não confundir o povo que já vem numa tradição. E aí você coloca ou em colchetes ou em itálico, existem diversas estratégias.
Passando agora então para essa questão da tradução, você falou há pouco aí sobre uma pergunta que não apenas os alunos, mas os membros das igrejas também fazem. Qual é a melhor tradução ou a melhor versão para eu ler em casa, ler com a minha família? Você concorda com essa descrição simples e objetiva? É aquela que mais conserva o sentido original do texto? Sim, com certeza. Mas aí nós temos um problema da equivalência. Porque se você vai manter o sentido original do texto, esse sentido o sentido do sentido ou é da forma do texto? Sim. Então você tem a forma do texto, você tem um substantivo, você tem um adjetivo e você tem também a comunicação. Então vamos entrar nesse assunto agora, que é o princípio da tradução. Equivalência formal ou literal e equivalência dinâmica. Explica para os nossos ouvintes a diferença dessas duas equivalências. Sim. Na realidade, a gente classifica em 4 equivalências, né? Você tem a equivalência literal, que você tem geralmente os textos interlineares, em que você tem o texto original em cima, o hebraico e aramaico, e embaixo da língua destino, inglês, português, etc. Ao pé da letra. Ao pé da letra. E a construção gramatical, tanto do hebraico quanto do grego, é muito diferente da construção do português, que o português é uma linguagem, inclusive, analítica, então sofre muito. O inglês é uma linguagem já sintética, né? Então já é mais fácil. Você tem no português o sujeito, seus complementos, o verbo, seus complementos. É a ordem direta. No grego, por exemplo, que é a minha área, você quer enfatizar o quê? Eu quero enfatizar o objeto indireto, que no português estaria lá na frente. Então eu coloco o objeto indireto em primeiro lugar. Tá? Então, inúmeros textos do Novo Testamento sobre isso. Então, se você for transformar o texto numa equivalência literal, você vai ter que seguir essa sequência. Aí fica ilegível. Aliás, ilegível não, fica incompreensível. Sim, porque fica invertido para nós que lemos em totalmente. português. E a estrutura gramatical também. O predicado vem primeiro antes do sujeito. Isso só na sintaxe. Se você for ver também a significação, um verbo no perfeito, por exemplo, no grego, eu cito muito o Novo Testamento, que é a minha área, né? Um verbo no perfeito no grego, o significado em português, você tem no mínimo 3 significados diferentes. No português não dá para transpor. Então o que acontece? O literal é usado mais tecnicamente. E existem algumas bíblias no mercado com essa tradução literal, né? É formal, na realidade, que seria a segunda equivalência. Já existe na literal. Já existe. Já. Então, não é muito comprada, sim, porque, claro, como você disse, não dá para ser lida. Né? É mais para um expositor que quer saber como que o texto foi escrito originalmente. Lendo-se em português, né? Mas eu tenho uma dessa em casa, legal. em que você lê. É interessante que os editores chamam as outras todas de bíblias moderninhas, como uma certa crítica, né? É interessante. Mas essa literal é muito interessante. Realmente ela segue, e quando tem os vácuos da língua portuguesa, que são complementos, sim, né? Sim. Eles mesmos colocam para que possa ser entendido, porque realmente no grego o texto fica realmente incompreensível, né? Então vamos lá, começamos com a literal. Depois você tem a formal, que é a que tem mais frequência, e antigamente se trabalhava muito. O que você faz? Você tem o idioma de origem e tem o idioma destino. Tá? Então você tem aqui a forma de uma palavra, né? E você vai ter que transpor essa palavra para o outro idioma equivalente. Eu vou dar um exemplo simples, depois nós vamos usar esse exemplo para outra equivalência que se chama dinâmica, mas tem outros nomes hoje. A mulher usar cabelo comprido. Tá? Então, cabelo comprido é a forma. Você tem o texto escrito cabelo, não usar cabelo curto. Então, eu vou transpor para cá cabelo curto. E aí, o que acontece? Aí você pode, nesse caso, se você não conhecer o contexto em que aquilo surgiu, você cria uma regra ou... Como se fosse simplesmente o comprimento do cabelo. Tá? Então, muitas denominações, muitas abordagens acabam ficando nesse aspecto literal. Tá? Você tem a equivalência, então, antigamente chamada dinâmica, mas que depois foi chamada de funcional e hoje é comunicacional, em que você quer trazer o sentido, porque a forma serviu para aquela época e hoje a forma é outra, mas eu tenho que transpor o sentido para cá. Nesse caso, por exemplo, você tem que fazer pesquisa de ambiente,
pesquisa da região, da religião, da vida social, familiar, e etc. Uma suposição que a maioria dos comentadores tem é que havia a prática cultual em que você tinha, eu diria, as mulheres que eram prostitutas cultuais, sacerdotisas e que raspavam seu cabelo. Essa é a interpretação mais comum. Muitas se convertiam, iam para a igreja, para a comunidade. Com os cabelos. Com cabelos cortados. E aí então começou a fazer confusão. Então Paulo, para resolver isso, ele fala exatamente esse ponto, que ela deve não ter o cabelo cortado. Tá? Então, se esse é o sentido, então a tradução, ela precisa ser uma tradução que explique. Provavelmente seria traduzida que o cristão tem uma vida modelar, uma vida de modelo. Se isso está correto, essa interpretação, você vai ver que o texto não se aplica só à mulher, se aplica também ao homem. Por quê? O cristão deve ter uma postura até estética diferente do não cristão, que o identifique como cristão. Aí então você percebe, aí entram algumas traduções, mais ou menos no meio. Eu fiz uma tabela aqui e depois o pessoal do vídeo, câmera, depois o pessoal do vídeo pode, isso vai sair nesse livro sobre a Bíblia e como chegou até nós. Sim. Em que você tem aqui a literal, você tem aqui a formal, a dinâmica ou que é a comunicacional funcional, e aqui a livre, que eu não falei. E eu coloquei as traduções bíblicas e versões espalhadas conforme o que foi utilizado para elas. Então essa tabela é inédita no Brasil, né? Sim. E você tem a livre que... Então vamos citar as mais conhecidas, só para o nosso público ouvir. Então, você disse que a equivalência literal hoje é muito difícil, só para pesquisa. A gente encontra aí algumas, como eu encontrei essa, né? Sim. Mas realmente são muito pouco procuradas, né? Sim. E aí você tem, então, a formal. A formal nós temos algumas no mercado, inclusive tem muitos cristãos que ainda gostam de utilizar. A revista corrigida é uma delas. Sim, sim. Você tem, na mesma linha, você tem a revista corrigida. Você tem também a que a gente chama de ACF. Sim. Né? A Almeida Corrigida Fiel. Fiel. Você tem a Almeida Corrigida Fiel. Você tem aí, se você pegar no mercado brasileiro, né, você vai pegar também a BKJ 1611, sim, que é a King James a original de 1611. Sim. Tá? E assim por diante. Você tem essas que são as formais. Tá? No meio, que já andando no caminho do meio dessa coluna, você tem a Almeida Revista e Atualizada. Sim. Você tem a Almeida Revista, de acordo com os melhores textos. Tá? Você tem a tradução brasileira, que é uma tradução, a primeira realmente que foi feita no Brasil em si. A século XXI. A século XXI, você já vai começar a colocar já distante um pouquinho, já passando da margem da formal para a dinâmica, mas ainda dentro da margem da formal. Almeida século XXI. A NAA está mais ou menos no meio, próxima da... Então a nova Almeida, que é a mais recente, da Sociedade Bíblica. Da Sociedade Bíblica, já estaria já dentro da equivalência comunicativa. Não, ainda não. Ela estaria já entrando também, junto com a Almeida século XXI. Veja que essas são versões, porque são de Almeida. Você tem agora a NVI, que estaria junto com a NAA, a NVI 2000, que a gente chama de original. Tá? Que também estaria ali no limite entre... No limite, já entrando, ainda formal, mas eu diria na linha já para entrar. Sim. Tá? E você tem a NVT. Agora é interessante também na mesma formalidade. Agora é interessante que se chama, mesmo em inglês, a nova versão internacional, que não é nova versão. Dentro dessa definição clássica, é nova tradução internacional. Não é nova versão transformadora, é nova tradução transformadora. Porque não é uma versão de uma outra tradução, mas era uma tradução a partir dos textos originais. Né? E a NTLH você tem como a dinâmica ou funcional. Essa sim está ali no nível já então está, já. Você veja, eles trabalharam, construíram, e quem foi o criador dessa estratégia aplicada à Bíblia foi Robert Bratcher, que foi um brasileiro, filho de americanos, viveu muito tempo no Brasil. Eu conheci pessoalmente, tinha muita amizade com ele. Ele que fez essa estratégia, trabalhou no protocolo disso em inglês, tá? E depois trouxe para o português. Como ele era fluente em português,
isso foram 19 passos iniciais, depois 13. O curioso é que eles utilizaram uma sala que depois eu utilizei para o meu trabalho como deão e diretor da Faculdade de São Paulo. E depois você tem a Bíblia Viva, a versão fácil de ler, a VFL, né? Que já é uma versão livre. Ela está mais próxima do destino do que próxima do texto original. A mensagem você considera uma versão ou uma paráfrase? A mensagem ela é uma equivalência livre, portanto é paráfrase. E as outras equivalências livres também são paráfrases? São. Você tem aí a Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, né? A versão fácil de ler, a mensagem de Peterson, que elas são todas equivalentes numa versão livre em si, tá? A equivalência livre. Então nós temos aí as traduções talvez mais utilizadas nas igrejas, estejam entre os campos da formal e quase na divisa para a equivalência comunicativa. Exatamente. Isso mantém as pessoas que leem essas versões num âmbito de segurança bíblica, ou seja, estão lendo textos que de fato não foram distorcidos do original? Todo o trabalho destas versões ou traduções que nós conversamos é um trabalho sério, muito sério, feito por comissões muito respeitosas, né? E a Sociedade Bíblica, por exemplo, mantém uma comissão permanente de tradução e revisão, né? Tanto a NVI 2000, que chamamos original, também foi feito por um grupo muito sério, e a NVT também. Então, são traduções bem seguras. A pessoa pode me perguntar, hoje, qual melhor é utilizar? Você pode escolher entre a NVI 2000, é bom esclarecer isso, e a NVT. Seriam, porque você tem também atualizações do próprio idioma. Por exemplo, você vai traduzir cana. Cana do quê? Cana de açúcar? Então a gente traduz como vara. A gente está trabalhando numa revisão exegética agora de uma nova versão de Almeida, e nós estamos fazendo essas transposições. Por exemplo, concupiscência. O que é concupiscência? Quando trabalho nessa revisão, eu penso sempre no jovem que se converte e quer ler a Bíblia. Você vai na palavra grega, essa palavra grega, ela significa um desejo forte, não necessariamente um desejo negativo. Jesus disse em uma certa ocasião, eu tenho um desejo muito grande de ver vocês. É a mesma palavra. Então, como que a gente traduz? Um desejo intenso. Se o contexto mostra digamos, uma ação pecaminosa, então a gente já faz a revisão colocando um desejo mau, um desejo pecaminoso, percebe? Então, você tem atualizações de um campo semântico do nosso idioma também. Né? Você tem 2 exemplos, mas tem inúmeros exemplos que você precisa de atualizar em si para poder manter a compreensão hoje, mas mantendo o sentido original. Então, professor, antes de nós entrarmos no assunto específico da NVI e a sua nova tradução agora recente, que tem causado muita polêmica, vamos fazer um pequeno resumo para os nossos ouvintes entenderem. Então, nós temos versão e tradução. Exato. Tradução sempre quando aquela Bíblia foi produzida a partir dos textos originais. Exatamente. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Exatamente. Versão é quando se utilizou uma dessas traduções e produziu uma nova Bíblia. Exatamente. Né? Então nós temos aí essas duas situações. Um exemplo clássico de uma versão, nós temos a João Ferreira de Almeida, que são as primeiras Bíblias em português, não é? E aí você tem Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, que são versões da Almeida original. Exato. Mas você tem outras edições da própria Sociedade Bíblica, como a nova tradução na linguagem de hoje, e anterior a ela a Bíblia na linguagem de hoje, que essas não foram do texto de João Ferreira de Almeida, mas vieram diretamente do texto original. Então elas são traduções, correto? A NTLH é a tradução, a nova versão, a nova Almeida atualizada é a versão. A NTLH é uma tradução direta dos textos originais. Exatamente. Já a NAA é uma versão de Almeida. Nova Almeida atualizada. Sim. É interessante como a nova Almeida atualizada, ela tem uns textos muito em paralelos com a NVI. Nós, quando comparamos os textos, eles são muito próximos. Já a NVI é uma tradução direta. É uma tradução direta, a NVT também, ainda que se chame versão.
O correto é que elas são tradução. Deveriam ser chamadas tradução. Exatamente. E aí nós tivemos, então, a primeira tradução da NVI para o português, não é? Ela também existe em outras línguas, né? A famosa NIV, que é a versão, a tradução em inglês. Mas a tradução em português começou a ser produzida no final da década de 90. Exato. E ela foi realmente editada e começou a ser distribuída no ano 2000. Exatamente. Então essa é a original. Depois ela teve uma primeira correção em 2003. Isso. E em 2011 uma segunda que já se adaptou ao novo... a nova ortografia brasileira, né? A lei que veio aí de 2005, 2006. Exato, Bom, agora recentemente em 2023, com uma outra comissão de tradutores, um outro grupo, eles criaram uma nova versão, né? Ou uma nova tradução, não é? Uma revisão da NVI. Dá uma revisão da tradução da NVI, não é? E isso tem criado muita polêmica, nós temos visto muitos vídeos, muitos comentários na internet, porque houve inclusive alguns comentários do irmão, houve lá uma réplica dos editores da comissão da NVI 2023, né, explicando alguns processos. E entre as críticas principais, uma delas está o uso daquelas medidas originais, né, que a NVI de 2003 e de 2011 havia trazido para uma métrica. Uma equivalência métrica. Em português mais conhecida, usando centímetros, metros e etc. E essa, em 2023, voltou a utilizar os termos anteriores, como côvados e outros mais, explicando que não havia uma forma de sermos muito precisos nesta matemática na tradução aí dos termos, né? E isso sofreu uma crítica de muitos especialistas de que isso seria um retrocesso. Como é que o irmão considera essa resposta da própria comissão, dizendo que essa era a melhor maneira de se manter fiel aos valores originais e não tentar de alguma forma ali, porque de fato algumas traduções davam um número, outras traduções davam outro número, e isso saiu um pouco aí do original. Tá. Em primeiro lugar, eu volto a tratar de um assunto que eu citei. Toda tradução bíblica é para o povo de Deus, que necessariamente não tem uma formação técnica, não tem uma formação teológica. Então, quem faz a tradução precisa levar isso em conta. Então, eu diria que a Bíblia é para a igreja, não é para especialistas. A tradução não é para especialistas. Nós temos aqui os nossos textos. Eu tenho aqui a quinta edição do Kurt Aland, eu tenho aqui o texto de Nestor Aland, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o texto majoritário, eu tenho textos receptos, eu tenho aqui, só alguns que eu trouxe, um estudo das variantes textuais, ontem mesmo tive que trabalhar em cima delas, né? Então nós temos as ferramentas. Além disso, eu tenho a ferramenta digital, eu tenho tudo aqui, eu tenho Kittel, que são 10 volumes dessa grossura cada um, tenho tudo aqui. Então eu estudo, trabalho, eu sou alguém que trabalha com essa área. Você, como pastor, trabalha de uma maneira diferente, mas trabalha, percebe? Um missionário, ele vai trabalhar dentro das ferramentas que ele tem. Agora, o povo de Deus, a igreja em si, precisa de um texto, e ao ter esse texto, ela não tem de ter, digamos, dificuldade de ler esse texto. Primeira coisa que eu vou falar diante do que nós estamos tratando. Eu diria para você o seguinte: o argumento da comissão não serve porque você não tem precisão nem no que era côvado, ou estádio, ou qualquer outra medida. Então você parte de uma observação que é imprecisa para tentar falar que o que foi feito era preciso. Então, além da Bíblia ser entregue para o povo de Deus, que não tem esse nível de especialização e nem precisa ter, por isso que nós trabalhamos para isso, você tem um argumento de precisão impreciso. Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Você, ao transpor, você vai transpor a medida aproximada.
O que se faz normalmente? Você tem no final do texto bíblico, da Bíblia, você tem uma tabela comparativa. E todo o povo sabe que aquilo é aproximado. Então, quando você faz e coloca uma medida antiga, o povo vai ler e vai ler. Um vai ler côvado, outro vai ler covado. O que é isso aqui? Eu não entendi. Para ali. Para que eu vou fazer esse povo parar? Então, esse é um princípio editorial que é tornar um texto muito claro para o leitor de destino final. Nesse caso, no meu artigo, quando eu tentei ajudar a comissão, eu falei de downgrade, você voltou. Percebe? Então, você não... Essa é a primeira coisa. Né? Um argumento não consegue se sustentar. Né? Então, você pode colocar na introdução uma série de princípios que seguiu. Eles colocaram alguns, mas coloca mais um. Fala, as medidas são aproximadas, tendo em vista a distância de tempo. Nós fizemos uma medida aproximada de acordo com um padrão geral, internacional, que existe. Você pegando tabelas internacionais tem diferença, você faz uma tabela específica e publica como uma tabela utilizada. Nós utilizamos uma tabela aproximada depois de uma longa pesquisa que está no final desse texto. Poxa, isso é muito bonito. É fruto de pesquisa. Você percebe? E eu estou privilegiando o leitor destino. O que a tradução bíblica precisa fazer é privilegiar o destino, entendeu? Aliás, esse é um princípio da tradução, né? Quando o tradutor ele vai desenvolver o texto, ele procura naquela língua-alva o melhor vernáculo, a melhor palavra, texto... Que seja usual para o povo. Que possa dizer aquilo que estava no coração do autor quando escreveu aquele texto. Exato. Além da questão das métricas, outra questão também bem polêmica foi os comentários de rodapé. Fale sobre isso, professor. Então, o que acontece? Você tem, nessa discussão de textos originais, você tem alguns textos em que você tem, não tem segurança textual, então você tem, diríamos, diferenças textuais. Quando você trabalha com... Eu trouxe aqui, você tem o Receptus, não tem isso, esse é o texto Receptus, tá? Mas você tem uma recensão, que a gente chama, que é uma coleção de textos. Você tem aqui, eu estou pegando uma clássica que é chamada de texto crítico, o alexandrino, tudo bem, mas eu tenho aqui o texto também majoritário. Esses textos científicos, você tem embaixo, vou pegar o majoritário, o que é chamado de aparato crítico. Então você tem o texto grego ou hebraico, esse aqui é o grego, e você tem notas naquela palavra ou frase que tem uma diferença de manuscrito, descoberta, e embaixo a remetência para que você possa saber em que manuscritos tem. Tá? Então esse é o majoritário. Eu pego um texto clássico aqui também, que é o texto alexandrino, que vai ter exatamente esse aparato aqui. Assim como temos os comentários nas nossas comentários. Bíblias. Então o que acontece, né? Então essas diferenças textuais, digamos, o membro da igreja, o povo que recebe, eles não têm experiência disso. Então você tem uma tradução que é a clássica que o povo recebe. Em inglês ficou clássica King James. No espanhol, a Reina Valera. Em português, Almeida. Que saíram todas, pelo que nós temos acompanhado, do texto Receptus. Então, o que acontece? Criou-se uma compreensão do texto bíblico e essas diferenças textuais que foram vindo com o correr do tempo, adotou-se algumas notações nelas para poder identificar isso. Percebe? Então, o que você faz? Você coloca na introdução daquela tradução, quando há diferenças de manuscritos, os textos estão entre colchetes, ou os textos estão em itálico. Tá? Ainda que itálico, muitas vezes, por exemplo, Almeida 1944 coloca algumas palavras que não tem no texto original em itálico, mas isso é difícil porque você tem uma frase no grego que eu defendo a tese que não deve se colocar itálico para colocar algo que não está no texto grego, porque o texto grego é resumido. No meu caso é grego, do hebraico. Então eu vou ter que colocar a Bíblia, uma boa parte, para poder equiparar o idioma, não a Bíblia, equiparar o idioma original com o idioma português. Entendeu? Porque não precisa, no grego eu não preciso às vezes colocar um núcleo de sujeito.
Outro dia eu estava fazendo uma análise exegética de um texto de Mateus, em que o sujeito tinha um artigo. É só o artigo. Mas era o suficiente para o grego entender. No português eu tenho que colocar o substantivo. Então, se eu coloco isso itálico, eu vou ter que fazer com a Bíblia toda, no hebraico e no grego, entendeu? Então, eu diria o seguinte, o melhor que tem sido adotado, você põe esses textos com diferenças textuais, ou em colchetes, ou em itálico. O argumento da comissão, eu assisti 2 podcasts deles, tá? Feitos por um influencer que é a influência de uma das editoras que está tentando publicar na praça. Então, o que acontece? Eles disseram o seguinte, que nesse caso específico está no texto. Não está no texto. O texto, eu estou sem nenhuma Bíblia aqui, eu só estou com os textos originais, isso é sofisma. O texto é isso que está aqui. O que não está no corpo do texto, não é no texto. Não é texto. Vai para a nota de rodapé. Do ponto de vista agora editorial, vou dizer para você como é que funciona. Do ponto de vista editorial, quando você tem uma nota de rodapé, ela é feita num tamanho de corpo menor. Sim. Quando você faz uma edição pequena, a hora que você vai imprimir, não aparece. Então, o que acontece? Geralmente, na hora de você fazer a editoração, se tiram as notas de rodapé. Percebe? Então, a comissão insiste em querer dizer que está no texto. E não está no texto. Vamos ser honestos. Percebe? Elas foram tiradas. Você está lendo um texto lá, né? Versículo 24, 25, 27, 20. Então, salta. Tudo bem, eu entendo como trabalho na área. Agora, o irmão na fé, ele não vai entender. Primeira coisa, né? Que a gente tem de pensar nesse sentido. Então, o que acontece é que a comissão parece que não compreendeu esse processo. Na réplica, eu nem pensei em réplica, na carta aberta, eles me mandaram, inclusive, se eu poderia ler, etc. Eu falei, eu posso, mas o meu trabalho é grande, se vocês tiverem paciência, eu leio e respondo para vocês. Não tiveram paciência, republicaram. Então, eu estou para republicar agora, tentando ajudar a comissão mais uma vez, entendeu? Porque você veja, nesse caso específico, o que acontece é que quando eu suprimo o texto lá de cima, a pessoa que vai ler, ela não vai entender. Por que está aqui na nota de rodapé? Ah, não, mas isso está explicado na introdução. Mas a pessoa vai perguntar, mas você tirou da Bíblia. Você entendemos, somos da área, mas quem não entende, percebe? A comissão tenta argumentar que isso é eu diria, uma tendência em algumas traduções. Meu caro, eu estou no Brasil, eu estou com o povo brasileiro, eu estou com a igreja que tem a palavra de Deus dentro de uma percepção, ainda que seja cultural. Tá? Eu não posso aqui querer criar coisas que não funcionam necessariamente, né? Percebe? Esse texto 2023 já está circulando, principalmente nos meios digitais. Sim. Né? Ele já está sendo impresso também? Ele foi impresso uma edição por uma editora, e é interessante, por questão de respeito à editora, eu não vou dizer o nome, né, mas essa editora tem um influencer, e esse influencer criou 2 podcasts com membros da comissão, que eu não estou reclamando da comissão, o trabalho deles é um trabalho duro, difícil, não é? Eu estou trabalhando com eles, quer dizer, tentei trabalhar com eles em 2 itens. Há outras abordagens de outros textos, por exemplo, que eu falei, vou pegar só 2 itens para tentar ajudar, né? Então, esse influencer fez 2 videocasts com eles, e eles foram tentando explicar. Tá? Agora, recentemente, saiu um outro videocast desse influencer, que é patrocinado por essa editora para defender, ou divulgar, vou usar melhor a palavra, me perdoe, para divulgar os evangelhos nesse formato. Aí eu questionei a comissão, no meu artigo breve, na revista Comunhão. Se vocês vão suprimir o texto que tem diferenças textuais e colocar na nota de rodapé, por que vocês mantiveram Marcos 16, 9 a 20? Por que vocês mantiveram João, capítulo 7, acho que versículo 53 e 54, até o capítulo 8, primeiros versículos que fala da mulher adúltera? Aí não veio explicação convincente, percebe? Então, o que eu quero dizer, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu diria sobre, é o terceiro ponto, né, que eu diria, é o seguinte, eu acompanhei toda a polêmica da BLH, Bíblia Linguagem de Hoje.
porque Roberto Bratcher era meu amigo, o líder que criou esse processo. Werner Cacho, o especialista em hebraico, eu era assistente dele, então acompanhava de perto. O que aconteceu? A comissão se levantou para defender? Não. A Sociedade Bíblica chamou a comissão, e a comissão, então, em nome da Sociedade Bíblica, foi explicar com detalhes, sem polêmica. A Sociedade Bíblica não polemizou. Nós somos chamados a sermos pacificadores, não polemizadores. Sim. Então, a comissão começou a publicar artigos. Olha, isso aconteceu assim, por causa disso. Tanto que hoje você tem ainda a BLH, só que a NTLH é usada por um grupo, não é usada por outro, mas se manteve. Vou agora ao exemplo da NVI. NVI original. A NVI original, no começo teve uma série de dificuldades, tá? Também porque é uma tradução nova. Aí, a Sociedade Bíblica Internacional, a International Bible Society, então, apelou para a comissão. Foi escrito um livro, Saião, que era o coordenador da comissão, publicou um livreto e foi a público para esclarecer. Aí eu digo para você, ou você me diz, sei lá, qual é a insegurança que a gente tem na NVI hoje, 2000? A NVI 2000, hoje, ela é a base para centenas de livros, percebe? Então, o que acontece? A comissão está falando em nome da Bíblia Incorporated? Não está. Eles confessaram para mim. Eles não estão, percebe? Então, por que você se levanta para defender um trabalho que não precisava defender, eu diria explicar, mas a atitude deles é de defesa, em nome de quem? Do comitê? Quem é o comitê do ponto de vista institucional? Eu não estou desrespeitando o comitê, é um trabalho pesado, não é fácil. Mas se eu pudesse sugerir alguma coisa para eles, eu diria, olha, faz o seguinte, fica tranquilo, entre em contato com a Bíblica Incorporated, que está nos Estados Unidos, conta a história e diz o que fazemos. E aí vocês vão fazer institucionalmente. Nesse sentido, você particularmente acredita numa revisão dessa última tradução, ou seja, eles voltarem atrás e publicarem alguma coisa diferente no futuro? Olha, Porque quando a gente compara o texto da NIV, sim, não é? Que pertence à Bíblica, também, sim. Com o próprio texto da NVI 2023, Sim. Há diferenças que não é de tradução de português para inglês, eles usam termos diferentes. Sim. Né? Você acredita que eles possam retornar e trazer uma nova tradução? A revisão da revisão. O que seria complicado. Mas... você tem dois lados da questão. O primeiro lado é institucional e comercial. No meu artigo, em que eu pergunto se seria boa a publicação, o título não foi esse, mas a ideia é essa, se seria aceitável essa publicação, eu digo o seguinte, porque eu vivi o lado institucional da parte da Bíblica Brasil, conhecendo os bastidores do lado brasileiro, né? E coisas antigas que foram vividas no lado institucional, que não adianta a gente trazer agora, houve uma ruptura entre a Bíblia Incorporated e a Bíblica Brasil. Tanto que a Bíblica Brasil hoje não mais está ligada à NVI. Tá? Então, a primeira coisa é institucional. Foi colocado, havia um coordenador América Latina, com quem eu conheci, uma pessoa bem jóia, bem legal, em que eu tive o primeiro contato em maio de 2022. Pedi para ele, olha, me passa os critérios que vocês adotaram, né, o protocolo que vocês adotaram. Ele ficou de me mandar, nunca me mandou, então tudo bem. Mas era uma pessoa com quem você podia conversar. Depois disso ele saiu e entrou uma outra pessoa, um hispânico também, com quem não se pôde obter diálogo. Tá? Houve estresse institucional. Eu não sei até que ponto esse irmão foi um dos causadores ou não é importante entrar aqui, mas esse estresse institucional fez com que se forçasse eu não diria lançamento, porque em toda a publicidade foi a apresentação da NVI em maio de 2023, bom, eu já estou cansado hoje, mas em maio
Foi mais de 2023, eu creio, né? 2020, agora, 2024. Houve uma apresentação no Rio de Janeiro, com alguém da diretoria da Bíblica Brasil, que tinha renunciado, voltou, entendeu? Então há um imbróglio institucional. No meu artigo, eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e não um produto, uma mercadoria. Infelizmente, no meio do editorial, você às vezes tem pessoas nesse meio que tratam um livro como uma mercadoria, tá? É claro que você tem todo empreendimento, você tem duas asas. Uma asa é da missão, da produção, por exemplo, editorial. A outra é da sustentabilidade. Se uma asa levanta mais que outra, o avião cai. Então, o que eu diria para você é que nesse meio dessa situação há um imbróglio institucional e um imbróglio empresarial. Parece-me, eu não posso garantir, mas até onde eu consigo detectar, uma das editoras, que é licenciada da NVI, insiste em publicar um texto dessa maneira. Aí eu apelo, usando aqui, né, apelo para o editor-chefe dessa editora, que saberá quem eu estou falando, que, por favor, ponha a mão na consciência. A Bíblia é a palavra de Deus, não é uma mercadoria para se ganhar dinheiro, não é uma mercadoria para você usar um influencer para convencer o público de algo que não dá para convencer. Sim. Esse é o primeiro detalhe que eu diria. Para resumir, eu diria o segundo: eu apelaria para a comissão. A comissão, no meu artigo, eu apelo para a Bíblica Internacional que valorize o trabalho da comissão, colocando a comissão em dialogar com os líderes evangélicos no Brasil, a dialogar com os especialistas no Brasil. Eu estou valorizando a comissão, percebe? Não estou desvalorizando. Eu apelo para a comissão, que a comissão vá para a Bíblica Internacional e diga o que nós fazemos. Nós demos uma palavra lá, mas nós demos do ponto de vista particular. Foi o que eles me disseram, no que eles tentaram falar comigo. E não esperaram responder, né? Vai lá na comissão com a presidência do board e diga: está acontecendo isso, o que nós fazemos? Percebe? Leva os nossos textos, enfim, e assuma uma posição institucional, e não a posição apologética, a posição didática, dialogal. É isso que eu sugeriria. O que eu posso falar, e agora como pastor de uma igreja que adotou a NVI muitos anos atrás como a sua versão padrão, é que tudo isso é muito triste. Muito triste. Porque eu, particularmente, e todo o público, a membresia da nossa igreja aqui em Santo André, fomos muito edificados e abençoados por essa tradução há mais de 2 décadas. Desde 2000 ela está no mercado, não é? E quantas pessoas foram evangelizadas, quantas foram discipuladas, quantos livros escritos quantas pessoas foram chamadas para o ministério, como aconteceu comigo, quantos livros foram escritos citando, mencionando textos, né? E hoje a gente ter, se não um retrocesso, mas uma mudança, não é? Realmente talvez faltou uma continuidade nesse processo, não é? Isso não é uma crítica à atual comissão, mas é uma questão realmente de descontinuidade que é desnecessário para o andamento da igreja. Nós já temos, e agora falo mais uma vez como pastor, já temos tantos problemas para lidar numa igreja hoje, não é? Com tudo isso que a nossa juventude tem enfrentado em termos de cultura, de influências, não é? Seculares, muitas vezes dentro da própria igreja, e ainda temos que lidar com essa diferença dos textos bíblicos a partir de uma mesma tradução, né? Então isso é muito triste, poderia dizer. Agora, se você me permitir só uma frase, no meu artigo original, publicado na revista Comunhão, eu cito um risco muito grande, que a comissão não me respondeu. E como você falou, a NVI 2000, ela já tem uma tradição de aceitabilidade, de credibilidade grande. Se prossegue, e agora eu estou dizendo ao editor brasileiro que tenta publicar, se prossegue, estou dizendo agora a comissão, se prossegue, estou dizendo agora lá o pessoal lá de cima, lá no norte, tá, do hemisfério norte, nós teremos
provavelmente uma destruição da história da NVI que se foi construída. Porque a pessoa vai falar NVI, qual NVI? Percebe? Quando nós falamos numa Almeida Revista Atualizada, uma nova Almeida atualizada, né? Você está falando numa sequência de credibilidade. Quando você vai falar numa NVI 2000 original, que a gente está usando, numa NVI 2023, mas qual que eu vou usar? Você já põe em dúvida. É como atravessar na pista, né? Quando você vai ultrapassar um carro, se você perguntar, será que dá? Quando você fala, seja, não dá, não vai. Sim. Percebe? Então é um risco muito grande. Essa confusão na prática funciona mais ou menos assim. Eu preparo minhas mensagens utilizando os textos da NVI 2013. Tá. Não é? Perdão, 2011, que foi logo depois do acordo ortográfico, não é? Então eu tenho essa Bíblia original e também encontro online esses textos. Sim. Mas a minha equipe de mídia pode eventualmente pegar o texto de... Então eu estou lendo uma tradução e ela está sendo projetada de maneira diferente. Exato. É uma série de dificuldades. Então, e a pessoa que está lendo ali, alguns estão com o mesmo texto que eu estou, porque tem a Bíblia em papel. E outros estão lendo no seu aplicativo e que alguns aplicativos já adotaram a 2023 e percebe como há... E para algumas pessoas isso pode parecer muito, muito simples, mas não é. É algo que prejudica muito a igreja, porque você cria uma divergência entre o púlpito e a pessoa que está ouvindo. Exato, não é? E se o propósito do pastor é tornar a palavra de Deus não apenas compreensível, mas aplicável, e aí você tem uma pessoa lendo na mesma suposta tradução que você está, mas com divergências de termos. No aplicativo dele. E não são poucos, não é um artigo ou outro, são palavras muito diferentes em alguns textos. Isso leva essa pessoa a desconfiar. E aí por isso eu quero fazer essas últimas duas perguntas, não ao pesquisador, ao professor, ao diretor de faculdade teológica, mas eu quero fazer ao pastor Lourenço, não é? Hoje, para alguém que vai pastorear uma igreja, uma comunidade, que ama a palavra de Deus, pessoas que se reúnem ali não por entretenimento, não pelo show, não pelo louvor, propriamente dito, mas pela palavra. Não é? Você indicaria a esta igreja e sua liderança adotar uma versão ou uma tradução da Bíblia como padrão naquela comunidade? E se sim, qual a tradução você recomendaria? Você adotando um padrão, agora falando do ponto de vista prático, de chão de igreja, né? Você adotando uma tradução ou versão única, você ajuda na compreensão. E fica a cargo do líder da igreja a trabalhar com as interpretações a partir da experiência dele, das ferramentas que tem. Então, adotar uma tradução seria o melhor, tá? Aí você pode escolher, em vez de indicar escolher uma das três. NAA, Nova Almeida Atualizada, NVT, a nova versão transformadora, ou NVI original. Tá? Eu diria que essas são bem mais atualizadas em termos de vocabulário, né, de atualização de campo semântico, de usabilidade de termos. Tá? Então, para um professor de grego com muita experiência em seminários, nem essas três traduções ou versões estariam num ambiente seguro entre a pregação e o entendimento da plateia. Isso, exato. Porque você tem a pregação, você tem um pregador que ele vai esclarecer, entendeu? E vai poder ajudar o povo a compreender os significados das palavras que estão lá. Que na hora que você vai traduzir, agora é chão de tradução. Tem hora que você não tem como explicar, porque é uma tradução de equivalência, diríamos, formal de formal para dinâmica ou funcional, né, ou comunicativo. Mas tem hora que você vai fazer uma tradução ou uma interpretação. Então você tem que traduzir utilizando o campo semântico mais próximo possível do contexto e deixar para o pregador fazer a explicação. Então a sua palavra é correta. Pregação e o texto bíblico. E a pregação, a explicação. Muito bem. Tá. E a minha segunda pergunta talvez seja um pouco mais complexa, mas ainda assim quero fazê-lo. Nós falamos aqui sobre a diferença dos autógrafos e os manuscritos.
esta impossibilidade de encontrarmos textos que foram originalmente escritos pelos Sim. autores bíblicos, somente as cópias, Sim. muitas delas cópias de cópias. Exato. Sabemos que o Novo Testamento, algumas delas sofreram ali diferenças, né, omissões de alguns termos ou inclusões de outras. E aí, depois de tudo isso, ainda vieram as traduções ao longo dos séculos, as versões. Quando a gente ouve que muitas pessoas em algumas específicas denominações cristãs são desaconselhadas pelos seus líderes a irem para o seminário, né? Aquela famosa frase que fora de contexto, né? Que a letra mata, não é? E então não vá para o seminário porque lá você vai acabar perdendo a sua fé. Essa mania que muitos líderes ainda têm de manipular o seu público e escondendo dele as riquezas e profundidades teológicas, mas sabendo que nós temos todas essas nuances aí na questão de traduções. Ainda assim, hoje, alguém que está nos ouvindo com um texto dessas 3 traduções e versões que o irmão citou, Nova Versão Transformadora, Nova Almeida Atualizada ou a NVI original, ele pode ler o texto, ele pode meditar naquela palavra, ele pode ter a certeza que ele está ouvindo Deus falar com ele. Você está trabalhando aí com a experiência religiosa e com texto, né? Então, eu diria para você que você pode sim ter uma experiência de relacionamento com Deus ao ler a Bíblia, porque o trabalho do tradutor é trazer para o leitor o mais próximo possível, com as limitações de idioma, aquele contexto, aqueles conceitos. Então, se a pessoa ela lê com muito cuidado, com muita atenção, ela dialoga com Deus. Então, ao momento, não é só de leitura, eu iria mais longe, de meditação, de reflexão. Mais longe ainda eu vou, que é algo que eu aprendi na minha adolescência. Você fazer um estudo, que em inglês a gente chama de cross-reference, de referências cruzadas dos textos bíblicos, já que eu acredito que a Bíblia é inspirada por Deus. É um livro uno. E não dá tempo de falar aqui na hermenêutica missional, onde a gente trabalha muito com isso. Eu posso trabalhar, por exemplo, lendo um texto de Jesus nas bem-aventuranças e fazer um estudo associado com o fruto do Espírito. E a minha vida se enriquece, aí eu começo a meditar, perguntando para mim, né, como esses textos se aplicam à minha vida. Eu vou trabalhar essa semana. Essa semana o meu trabalho é muito, muito tenso. Como eu posso ser pacificador? Aí eu vou estudar Paulo, etc. Então eu diria para você, não a simples leitura, mas uma leitura em que eu possa refletir, em que eu possa estudar. No passado, eu não sei, acho que na nossa época que a gente estudou, que eu estudei um pouco antes de você, tinha método de estudo bíblico, hoje desapareceu isso. Então, eu acho que precisamos ressuscitar método de estudo bíblico, porque isso ajudaria muito hoje. Então, eu respondo assim para você. Se eu for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, procurar aplicar na Bíblia, o método de estudo bíblico, aplicar na minha vida, fazendo perguntas para mim, né? Então, estudo indutivo, aí eu vou ver como Deus vai trabalhar comigo naquela semana, no chão do meu trabalho, no chão do meu lar, no chão da minha faculdade, entendeu? E aí então eu posso ter a experiência com Deus. E na semana seguinte eu volto, poxa, essa semana eu fui só 10% pacificador. O que aconteceu? Eu vou fazer uma análise, né? Então eu creio que às vezes está faltando isso também no púlpito, ensinar o povo a consultar a Bíblia, aplicar a Bíblia na própria vida. Às vezes falamos tantos temas. Eu costumo dizer o seguinte, no passado um pastor se formava e fazia curso de direito. Aí ele transformava o púlpito em tribuna de eloquência. Sim. Mais recentemente ele vai e faz psicanálise e transforma o curso num divã de autoajuda. O púlpito vira realmente... E você não ensina o público. Na pandemia, eu fiz estatística no Brasil, a Ultimato publicou parte dessa estatística, na pandemia que envolveu o Brasil inteiro, cerca de 3 mil pessoas, claro, uma estatística para amostragem. O povo que nós temos hoje, nosso povo, nossas ovelhas, é um povo empoderado, porque na pandemia não podia nem sepultar não podia o pastor nem sepultar os mortos. Ele tinha que se virar sozinho, ele tinha que ser o pastor da sua família, né? Ou às vezes a mãe que tinha que
pastorear e cuidar Sim. da família. Então, esse povo vem de novo agora, depois da pandemia, graças a Deus, a gente já está aí acho que 2 anos fora, né? E ele chega lá e fala, peraí, como é que é? Não é o tema, né? Mas eu tenho dado estatístico que mostra pessoas que vocês ouviram outro pregador. Então é um estudo interessante das respostas e a porcentagem. Então nós, pastores, precisamos entender que nós temos um povo diferente hoje. Sim. E é um povo que precisa aprender a usar a Bíblia, a ler a Bíblia, aplicar na vida. Que na época da pandemia tiveram que aprender sozinho, né? Mas não deixar de ler a palavra Não de Deus. deixaram. E a estatística mostra isso. O que eles faziam muito, uma das coisas era ler a Bíblia diariamente. E você que nos ouve também não deixe de ler a palavra de Deus. E nosso aplicativo aqui da Conexão Primeira Batista de Santo André tem ali 7 modelos de leitura bíblica do Novo Testamento, da Bíblia inteira, para que você e sua família possam fazer um propósito. Agora estamos a poucas semanas do início de mais um ano, que em 2025 você possa fazer esse compromisso de ler diariamente a palavra de Deus junto com a sua família, seus filhos. Tenho certeza que você vai se enriquecer muito mais com a leitura diária da palavra de Deus. Professor Lourenço, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo conosco, pelos ensinamentos, explicações, e deixo aí o microfone para que o irmão possa dar uma saudação final ao nosso público. Eu agradeço muito, querido Marcos, já há uns anos que nós nos conhecemos, décadas, né? E a oportunidade. Apelo ao povo de Deus que leia a palavra de Deus. Daqui a pouco no culto vamos falar sobre a sabedoria digital. Às vezes ficamos muito tempo rodando o dedo na tela, né? E esquecemos da tela de Deus. A tela de Deus é a sua palavra, né? E devemos dosar isso aí. Eu gostaria que você sempre procurasse conhecer a palavra de Deus para sempre perguntar como eu aplico isso na vida. E ao pessoal da NVI, eu aconselho realmente a parar um pouquinho, analisar, né? Vocês fizeram um grande trabalho. Árduo, não vamos deixar isso perder, tá? No meu caso, tem outras colegas que estão fazendo outras observações, ouçam. No meu caso, eu me dediquei em 2 só para não complicar muito. Ouçam com muita calma, não defendam, não façam um trabalho apologético, mas dialogal. Ouçam bastante, peçam autorização lá para a instituição, falem em nome da instituição, tá bom? Eu gosto muito de vocês, povo de Deus também, nós estamos juntos, tá? E seguindo os fins dos tempos, cada dia se parecem mais, né? Devemos nos firmar na palavra de Deus. Eu diria que a palavra de Deus é como um GPS. É um GPS sempre atualizado, né? Não precisa de 3G ou 4G. É isso aí. E a você que nos acompanhou até aqui, fica sempre o nosso pedido. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe da mesma forma. Tenho certeza que outras pessoas poderão ser edificadas e abençoadas por esse nosso bate-papo. Nós voltamos daqui a algum tempo com mais um podcast da Conexão Primeira. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até breve.